a Torá. Este é o estatuto da Torá. E aí, estatuto, ele chama a responsabilidade para algo que vai além do cotidiano. Então, é um estatuto, independente da situação ou da condição, isso tem que ser feito. O estatuto é um decreto, então não é opcional, é obrigatório. Muitas mitzvot são opcionais, porque dependem de contexto. Por exemplo, os sacrifícios dependem do templo. Com o templo são obrigatórios. Sem o templo, eles deixam de ser obrigatórios, porque dependem do templo, correto? Mas então a gente deixa de cumprir o sacrifício? Não. A gente eleva a nossa compreensão daquele sacrifício e a gente traz para uma didática mais interior. É aí que entra as interpretações, né? Como aplicar isso? Então a gente vai começar a entender que os animais se referem à nossa natureza animal, né? De que o ato de sacrifício implica em trazer elevação para o que está ao nosso redor. Tá entendendo? Então, opa, peraí. O boi pode ser interpretado. Significa que o texto está dizendo isso? Que o boi é a minha força de trabalho? Não. Né? Não tá explícito no texto. Não. Mas então, como que eu interpreto isso? Por que que eu tenho essa permissão de interpretar isso? Né? Porque a Kabbalah, ela vem e traz uma camada de compreensão que transcende a literalidade do texto. Por isso que para o cabalista é proibido ler o texto somente no seu sentido literal. Ao passo que para o religioso já é proibido ler o texto fora do seu sentido literal. Então, qual é o ambiente que você pertence? É um ambiente religioso? Então, estude no literal. Entenda completamente o sentido literal do texto. Porque este é a base de todo o entendimento da Torá. É a raiz. Agora, poxa, eu já entendo o que o texto diz no seu sentido literal, eu entendo qual é o contexto histórico, filosófico, cultural daquela época, sei por que isso foi dito, como foi dito e a quem foi dito, ok. Tá? Então agora eu posso ressignificar isso para o meu contexto, que não é o contexto daqui. Né? Eu vou ressignificar isso para a minha vida. Como eu aplico? São as famosas 4 perguntas que nós temos que fazer antes de estudar qualquer livro sagrado. Não somente a Torá, qualquer documento sagrado. Eu preciso trazer isso para a minha vida através de 4 questões. Primeiro, onde está escrito? Opa, onde está escrito? Está escrito na Torá. Se está escrito na Torá, então eu vou entender qual era o contexto, qual era o ambiente, a que povo foi dado, né? E qual era a verdade que envolvia aquele momento. Então eu vou compreender qual é a fonte. Eu sei qual é a fonte que eu estou bebendo. A Torá é um livro judaico, escrito por judeus, para judeus, dentro de um contexto judaico. Então, aonde está escrito? Na Torá. Então eu já sei que isso aqui é um documento judaico. Vou tratá-lo dentro dessa perspectiva. Agora, a segunda pergunta é: para quem foi escrito? Primeiro, por quem? Agora, para quem foi escrito isso? Está entendendo? Foi escrito para um povo, correto? Então, eu vou entender como esse povo aplica isso. Qual é a forma de aplicar isso? O que os sábios dizem a respeito? O que eles ensinam a respeito disso para dentro daquele contexto. Então eu já entendo qual é a história, já entendo qual é o contexto. Agora eu posso fazer uma 4ª pergunta. O que isso tem a ver comigo? Porque se eu entendo a primeira pergunta e entendo a segunda, mas não entendo a terceira, por que eu estou lendo isso? Se é um livro de 5.000 anos atrás, escrito para um povo há 5.000 anos atrás e que é aplicado por esse povo. Então, o que isso tem a ver comigo? Se eu não entender o que isso significa para mim, não faz sentido eu querer conhecer isso aqui. Então, o que isso tem a ver comigo? Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? No meu ambiente, no meu contexto? Tá entendendo? Que significado isso tem para mim? Tá entendendo? E agora vem a 4ª pergunta. A 4ª pergunta. Qual é a necessidade?
de eu trazer isso para a minha vida? Por que eu preciso trazer isso para a minha vida? Tá entendendo? Qual é a importância disso para mim? Ok, eu já sei para quem foi escrito, já sei por quem foi escrito, sei que isso tem significado para mim, mas qual é o meu interesse nisso? Por que eu preciso aplicar isso na minha vida? Qual é o meu objetivo diante disso? O que eu quero com isso? Tá entendendo? Então, são 4 perguntas que vão me fazer sentar diante de um livro, absorver aquele conhecimento e trazer para a minha vida. Por que a gente fez a bênção pela compreensão? Nós temos Biná, que é a sefirá da compreensão, não é? Só que Biná é diferente de Da'at. Da'at é a sefirá do conhecimento, da inteligência. Então, qual é a diferença entre Biná e Da'at? Biná, ele traz o objeto para dentro de si. Ou seja, ela compreende. Compreende é isso. É você pegar esse livro e você traz para dentro de você. Você traz aquilo para a tua interioridade. Então isso é biná, é compreensão. Você está pegando algo que vem de Hormá, no caso a Torá, como representante aqui da sabedoria divina, e você está internalizando, compreendendo isso dentro de você, para a sua vida. Já Da'at não é o conhecimento, não é o ato de trazer para dentro como biná, é o ato de você penetrar no objeto. É você que está dentro do objeto, você entra naquela dimensão. Ao invés de trazer para você, é você que entra. Tá entendendo? Então, Da'at é entrar dentro de algo, ser íntimo de algo, pertencer àquilo. Então, como que eu posso aliar essas duas coisas? Ora, em Da'at eu absorvo o quê? A sabedoria. Em Biná, desculpa. Eu absorvo o quê? A sabedoria que vem de Hormá. Eu trago essa sabedoria para dentro de mim. Já em Da'at, eu começo então a criar experiências. Eu faço com que aquilo saia. Aqui ainda é teoria. Aqui já começa a experiência. Tá entendendo? Então, todas as minhas experiências vão sendo construídas a partir do momento em que eu começo a aplicar. Em que eu começo a moldar os meus pensamentos, as minhas decisões, as minhas falas, principalmente pensamento, fala e ação, em torno de todos os princípios apresentados pela Torá. Então eu vou começar a criar uma experiência de vida em relação àquilo. Vou começar a vivenciar isso. Não é algo que eu acredito. Qual é o primeiro mandamento? Que inclusive está no livro lá que o Denis me deu. O primeiro mandamento ele é diferente de todos os outros mandamentos. Ele não é crer que Deus existe, não, é saber Deus. O primeiro mandamento é saber Deus. Não é você acreditar que Deus existe. Acreditar que Deus existe, dar crédito a Ele, como se Ele precisasse de algum voto, algo da sua parte. Não, você tem que saber que Deus existe. Então você passa a saber Deus. Isso é conhecer. Por quê? Porque você trouxe a percepção do eterno para dentro de você, ao mesmo tempo em que você também se inseriu nele. Porque o maior não cabe dentro do menor. Você consegue compreender o Criador? Não, porque ele é o infinito, nós somos finitos. Então, naquilo que eu não consigo compreender, eu então passo a interagir com aquilo que me é possível. Então, eu vou conhecendo aquilo que eu não compreendo. E como que eu conheço? Eu não vou conhecer o Criador, mas eu tenho certeza que eu conheço muitos atributos do Criador. Por exemplo, a longanimidade, a misericórdia do Eterno. Por que eu conheço este atributo? Olha, porque eu já recebi longanimidade e misericórdia. Eu sou fruto de misericórdia do Criador. Então, isso para mim é uma verdade absoluta. Ninguém pode falar aqui para mim, ninguém pode me provar que Deus não é misericordioso, porque eu já experimentei essa misericórdia. Então, disso eu conheço, mas a totalidade do Criador eu não compreendo. Eu não compreendo o Criador como de fato ele é, mas eu conheço a forma como ele atua na minha vida. Através do quê? Daquilo que eu mais recebi dele. Eu posso contar para vocês aqui experiências sobrenaturais que envolvem a misericórdia do Criador para com a minha vida. Tá entendendo? E da mesma forma, o Marcílio, ele conhece outro atributo do Criador, de repente,
vamos colocar a bondade do Criador. Né? O Denis conhece a justiça do Criador. O Eduardo ele vai conhecer a simplicidade, né, do Criador. Outros vão conhecer a complexidade dos temas que envolvem o Criador. Então, todos esses atributos eles vão sendo apresentados para você de forma gradativa. Não é de uma vez. Você vai experimentar do Eterno aquilo que a tua alma necessita. Tá entendendo? Então, para mim, a misericórdia do Eterno é uma realidade irrevogável. Só que talvez não é a mesma realidade para ele ou para outros. Né? A não ser que você perceba, né, algo que te faça vislumbrar essa misericórdia. Mas na maioria dos tempos, na maioria das vezes, nós estamos experimentando outras sensações, outros atributos. Enquanto o pecador está experimentando a misericórdia do Criador, o justo está experimentando a bondade plena. Está entendendo? E o pecador, o que não se arrepende, aquele que é duro de coração, está experimentando a severidade do Eterno. Então, como é que eu vou chegar naquele que está experienciando a severidade e vou falar para ele que Deus é bom? Se a realidade dele está mostrando um Deus totalmente severo, se ele está passando por uma situação de extrema severidade, como que eu vou convencê-lo da bondade? Ora, isso é algo que ele pode até dar ouvidos, pode até não. Então, se Deus é bom, então logo ele vai me perdoar, não é isso? Então logo ele vai, e a gente vai falar até de uma palavra aqui muito usada na Torá, que gera certas confusões, né? O arrependimento de Deus. Como assim Deus se arrepende? Olha, a gente já aprendeu aqui nas aulas do Eduardo que toda a Torá ela é feita com uma linguagem que pode ser compreendida pelo ser humano. Então aí eu vou pegar a palavra ali onde que disse que Deus se arrependeu e eu vou explicar, não, ele não se arrependeu. Então a Torá está mentindo. Está entendendo? A Torá está mentindo? Então se ela diz que Deus se arrependeu, Deus se arrependeu. Agora eu posso... Não, exatamente, no original mesmo. É no original que a gente vai entender que a palavra ali é arrependimento mesmo. Então eu não posso falar que Deus não se arrependeu, mas eu posso entender qual é o arrependimento que a Torá está me ensinando, usando o próprio Criador como referência. Entendeu? Não é o arrependimento do remorso, tá entendendo? Mas o desejo de consertar, o desejo de reparar aquele dano, independente de quem foi que fez. Você viu aquilo, você é tomado por um sentimento de culpa. O que é o arrependimento na linguagem mais técnica aqui? Vamos entrar aqui na gematria que a gente já vai chegar nesse ponto. Tá? Então, Hukat. Hukat é o estatuto, é aquilo que está estabelecido e não tem escolha. E aí lá na frente o texto ainda diz, isso é para os filhos de Israel e para todos os peregrinos que habitam no meio de vós. Então não é exclusivo para judeu. Mas que mandamento é esse? É um mandamento famoso, né? É o da Pará Adumá, que é o sacrifício da vaca vermelha, que é aquela vaca vermelha que nasce de tempos em tempos. Eu acho que umas 99 ou 100 vacas já nasceram, né? Com essas características totalmente vermelhas. Tem até o caso de um homem que quis enganar um judeu, né? Ele tinha uma criação de vacas e nasceu uma vaca vermelha, totalmente vermelha. Ele foi lá e tal, ele viu que realmente, eu vou ganhar dinheiro do judeu agora. Entendeu? Essa vaca ela é adequada para o sacrifício da Pará Adumá. Aí ele chamou o rabino e ofereceu porque era uma vaca rara, então ele pegou e cobrou um preço muito alto. Entendeu? E ela era toda vermelha. Aí o rabino chegou, fez a averiguação, não, realmente, ela é toda vermelha. Ela é apta ao sacrifício se não fosse por um detalhe. Nós não vamos comprar ela por causa desse detalhe. Um pelinho branco. Oi? Um pelinho branco. Não, ela é totalmente vermelha. Mas qual era o detalhe que impediu com que o rabino comprasse a vaca? Ela tinha a cabeça baixa. Então já passou pelo jugo. Exatamente. Já passou pelo jugo. Então, você vê que o jugo, quando é posto sobre o animal, o que é o jugo? É o peso, né? O peso do arado.
quando ele é posto sobre o animal, mesmo quando você tira, Ele fica ele condicionado se àquilo. mantém de cabeça baixa. Condicionado. Por quê? Porque ele sabe que virá algo pesado sobre ele. Então você tirou o jugo para apresentar o animal, mas a consequência do jugo sobre o animal ficou. Permanece. Então como é que eu vou sacrificar um animal que precisa de extrema inocência? Se a tua culpa já foi colocada sobre ele. Tá entendendo? Então ela se tornou inapta. Ela não pôde, né, ser vendida para o sacrifício. E aí entra a questão do quê? Esse mandamento, ele não depende de um templo para ser realizado, porque ele é feito fora do templo. Então o sacerdote, ele aponta em direção ao templo, mas ele não depende da existência do templo em si. Basta um local para que o templo seja construído. Então sempre que ela aparece, e são raras às vezes, eu acho que 100 durante a história, sempre que ela aparece, então se faz esse sacrifício. Eu acho que a última vez foi 200 ou 300 anos atrás, se não me engano. Enfim, então sempre está válido. É um estatuto perpétuo. Independente de qual for a situação, sempre que surgir essa vaca vermelha, vai haver a necessidade de um sacrifício e que trará grande redenção para o povo. Tá entendendo? Então, nessa época messiânica que se aproxima, né, a gente começa a entender. Porque esse tipo de estatuto, ele não tem uma explicação clara. Por que a vaca tem que ser vermelha? A gente pode criar interpretações, mas a Torá e o Talmud, ele não deixa claro isso. Por quê? Porque não é para ser claro, é um estatuto e pronto. Você não precisa entender tudo que você faz hoje. Você só precisa desejar fazer, com um coração sincero. E aí, quando você lida com um mandamento totalmente longe da tua compreensão, né, além daquilo que, poxa, um sacrifício de um único animal que vai remir todas as pessoas que já tocaram em algo morto. Tá entendendo? Então, olha só, isso é de um impacto espiritual muito grande. Praticamente o efeito desse mandamento é catalisar a morte. É catalisar a morte. Todo mundo, né, todos aqueles que participam dessa remissão, né, no caso toda a comunidade de Israel e todos aqueles que buscam a Torá, né, através do povo de Israel, todos aqueles imediatamente são tornados puros. São purificados. Tá entendendo? De purezas que às vezes a gente nunca vai ter uma oportunidade de se livrar. Porque que ser humano não é contaminado com a morte? Né? Se a gente já nasce, né? A nossa mãe, quando está nos gestando, conforme a gente cresce dentro dela, a gente absorve a vida dela. Tá entendendo? Aquele alimento que o feto se alimenta não vai para a mãe. Tá entendendo? Então ele se torna parte de um corpo só. E aí, conforme um vive, subtrai a vida do outro. Até que aquilo vem para fora, mas a mãe ela é obrigada a ficar de quarentena. Porque num estado de pré-morte, de debilitação, porque ela gerou a vida. Ela deu a vida, aquela vida que saiu para dentro, para fora dela, deixou de ser dela. Então, naquele pedacinho de vida, ela morreu. Então, o próprio ato de nascer já nos torna impuros. E aí a mulher, quando nasce, quando o filho nasce, ela fica impuro. E se nascer homem, fica impuro por 30 dias, se não me engano. Se nascer mulher, por 60 dias, enfim. Então, essa Rucat, ele vem como esse bônus. Esse bônus do Eterno para que toda a comunidade de Israel possa se renovar a cada geração. Para que comece do zero. Entendeu? A partir daqui vocês são completamente santos. Todos os erros que vocês cometeram até aqui foram esquecidos. Mas agora vocês vão cometer erros novos. Entendeu? Mas essa oportunidade de você... Isso também acontece no Yom Kippur, todo ano. Todo ano no Yom Kippur a gente entra nessa dimensão de começar a refletir. Não é isso? De tentar melhorar como ser humano, de se preparar, né, para um evento do qual você vai sair completamente limpo. Essa é a ideia. É você passar pelo Yom Kippur, entrar, afligir a sua alma, se purificar de todos aqueles seus pecados, receber o perdão e sair pronto para outra. Não é isso? Não pronto para pecar de novo, mas é o que acontece. Então, tipo assim, eu não vou conseguir parar de pecar nunca.
Só que eu nunca posso deixar de ter essa consciência de que eu preciso estar em constante retorno, constante techuvá. Tá entendendo? Então, vem essa ideia da rukat, né, da parada do mar, algo único e raro, tá entendendo? Que acontece de tempos em tempos, mas que tem um significado muito maior do que o próprio sacrifício em si. Tá entendendo? Que é nos livrar daquilo que é a única realidade que conhecemos, que é a realidade da morte. Que é a única verdade, a única coisa que eu sei que vai acontecer comigo é que um dia eu vou morrer. Tá entendendo? E ver, né, algo que pode me conectar com essa consciência, né, é grandioso. Então, vem Rukat. E aí, qual é a palavra que tem o mesmo valor? O mesmo valor da palavra Rukat. Aqui vamos trabalhar aqui a gematria. Nós temos aqui o Resh, que é o Het, né, que é 8, o Kuf, que é 100, e o Tav, que é 400. Então, 400 mais 100, mais 8, 508. 13? Oi? 13. Pode se continuar aqui. 13, que seria aqui a coligação do Eterno, né, com o povo de Israel. E 13 mais 13, 4. Fazendo referência aqui aos 4 mundos. Tá? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, não. Então, a primeira palavra, lê pra gente, Gênesis 6:7. Quem está com a Bíblia mais perto aí? Eduardo. Bereshit 6:7. E o Eterno disse: Farei o homem que criei desaparecer de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, o réptil e a ave dos céus, porque me arrependi de os haver feito. Porque me arrependi de os haver feito, não é isso? Isso. A palavra vai na rei ou Oi? vai na rei? Não. Nihanti. Nessa aula de quinta-feira começamos a ler algumas palavras. Então, Nihanti, olha só. Então, nós temos aqui 50, mais 8, mais 40, que é o men, mais 400, mais 10, correto? Então, 450, 500, 508. Mesmo valor numérico, correto? Essa palavra Nahanti está aí no texto que o Eduardo leu. 488. Olha. Não. Não, 400. 400, 410, 450. 458 mais 50, Aí é 508. 50, 508. 508. Então, 508. Aí a palavra Nahanti significa me arrependi. Onde o Eduardo leu, lê pra gente, Eduardo, por favor, de novo. E o Eterno disse: Farei o homem que criei desaparecer de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, o réptil e a ave dos céus, porque me arrependi de os haver feito. Me arrependi de os haver feito. Então, essa palavra Nahanti me arrependi. Nahanti. Vem de arrependimento, no sentido de você não remorso. Tá? Porque o que a gente chama de arrependimento, na verdade, é remorso. A gente usa a palavra arrependimento. Na verdade, é remorso. Remorso é você olhar para aquilo que fez e não sentir prazer naquilo que você fez. Porque tudo que a gente faz pela busca pela satisfação. Tudo que você faz porque você quer suprir um desejo, correto? Você quer satisfação naquilo. A busca pelo prazer é a base, é o objetivo central de todas as suas ações. E aí você faz alguma coisa e quando olha para o resultado, você não recebe a satisfação que esperava. Entendeu? Você recebe um resultado contrário. E esse resultado contrário, ele vem carregado do quê? De culpa. De culpa pelo que fez. Então você sente remorso. Você se arrepende de ter feito.
Mas o arrependimento aqui da expressão nahanti significa você identificar o que precisa ser melhorado. Então, quando você olha para aquilo, isso deve ser melhorado. Então, você vai ter esse sentimento, né, esse desejo de consertar. Não significa que você não sente prazer naquilo que você fez, mas significa que você quer aperfeiçoar aquilo. E aí o Eterno entendeu que o homem como está precisa ser melhorado. E para que ele seja melhorado, ele primeiro precisa ser destruído. Não é isso? Então vem o dilúvio para lavar a terra e o homem então ele começa a reconstruir a humanidade, o mundo. E volta tudo para o mesmo, né, para o mesmo nível. Porém, essa é a ideia de Nahanti. É olhar para aquilo que precisa ser melhorado. Eu me arrependi, eu olhei, eu vi o que eu fiz e eu quero melhorar o que eu fiz, porque o que eu fiz não foi completo. Não é a coisa do remorso em si. E esse é o arrependimento que a Torá pede de nós. Não um arrependimento baseado em culpa e remorso. Tipo assim, eu acredito fielmente que o Eterno ele sabe de tudo que vai acontecer antes das coisas terem acontecido. Sim. Eu acredito fielmente nisso. Então, através disso, o Eterno, antes do dilúvio, ele ia enviar o dilúvio para desfazer tudo aquilo que ele fez. Só que ele já sabia que um povo ia surgir daqueles que ficaram na arca. E depois, posteriormente, iria o povo humano na terra. Isso aí. E outros pecados, outros erros iriam surgir de acordo de tempos em tempos. Mas ele também sabia de que é uma coisa tão intrigante que ele também sabia que muitos justos iriam nascer e iriam também conduzir a sabedoria e expandir a sabedoria divina para o conserto. Porque se não houver justos na terra, não existe um farol. Mais cedo eu já estava falando do horizonte, né? Quando você olha para o horizonte, você tem várias alternativas. Só que é o seguinte, imagina você num rio indo para uma cachoeira. O horizonte, você não vai precisar ir para o horizonte. Ele mesmo vai te atrair. Entendeu? Ele mesmo. Então, olha que legal. Né? Não preciso nem remar. O próprio rio está me levando. E aí quando você chega no horizonte, aquele horizonte é uma queda. Então, para cair, não precisa de esforço. É só deixar o rio levar. Tá entendendo? Os sábios são aqueles que nadam contra a corrente. Que não se encantam com o que há além do horizonte, porque eles já sabem. Então, eles orientam você qual é o caminho. Imagina assim esses faróis de sabedoria, né, no mundo, o mundo estaria perdido. Entendeu? Porque não haveria uma instrução, haveria somente especulações. Então, quando vem um filósofo, um grande pensador, um poeta, ou que seja até um líder religioso, ele traz consigo essa cogitação de algo que transcende a natureza, de algo que transcende a nossa realidade e que é a fonte do sentido da nossa realidade. Mas ele não contempla o que há do outro lado. Então, acima do próprio, o cabalista, ele tem esse acesso aos mundos, a níveis mais elevados de compreensão. Mas acima do cabalista, tem o nevoá, tem o nevi. O navi, que é o profeta. O profeta, ele é superior ao cabalista. O cabalista, ele pode ascender a esses mundos. O profeta não. Esses mundos vêm até ele. Então, o nível de nevoar é um dos níveis mais elevados, né, da espiritualidade. Esse profeta, por isso que não há profeta fora de Israel. Por quê? Porque tem que ter critérios para receber esse estado de elevação. Não é o Zé da igrejinha aqui que, eis que te digo. Não é assim que funciona, entendeu? O profeta, ele vem com palavra, na grande maioria das vezes, com palavras de punição, com palavras de juízo. E aí pega os céticos bíblicos e fala, olha só, Deus aqui era cruel aqui no Antigo Testamento, porque só castigava o povo. Tá entendendo? Por quê? Porque a missão dos profetas era essa, era trazer correção. Porque ele implica justamente nesse sentimento de arrependimento de Deus,
né, de trazer um conserto, de trazer retificação. Então ele vai instruindo as pessoas a como promover essa santificação, né, em como promover esse conserto. Porque Deus sabe como consertar, mas ele não quer. Essa que é a verdade. Deus não quer consertar, ele quer que a gente conserte. Porque ele fez o mundo como é, para que a gente possa trabalhar no mundo, através da busca pelo conhecimento, pelo desenvolvimento tecnológico, científico, pela busca do conhecimento, pela ciência, pela medicina. Então esse mundo ele é cheio de oportunidades de desenvolvimento. Por quê? Porque ele é todo lascado. É o mais. O mundo ele é todo ferrado. As pessoas são egoístas. Sim. Não é isso? A gente não viu ali a fotinha? Até o jaguar, lindo, maravilhoso, felino, tá entendendo? Ele vai lá e pega a bocanha lá, o bichinho. Não. Porque o que manda neste mundo é o desejo pela sobrevivência. Tá entendendo? E aqueles que já conseguem sobreviver, eles vão fazer com que a vida daqueles que estão tentando sobreviver fique mais difícil. Porque agora que eu sei sobreviver, eu também quero viver. Então, opa, eu já tenho o meu sustento. Só que agora eu quero poder. Agora eu quero status. Então, quanto mais uma pessoa ascende, mais ela quer. Porque não, o ser humano ele nunca vai chegar num momento em que ele vai parar de desejar as coisas. Ele nasceu para querer. A vida do ser humano é desejar. Quanto mais poder ele tem, mais poder ele quer. Aquele que não tem um chinelo, quer ter. O cara que já tem um chinelo, quer um tênis. O cara que já tem um tênis, quer um carro. O cara que já tem um carro, quer um avião. Entendeu? O cara que já quer um avião, quer uma frota inteira. E ele sempre vai estar em busca daquilo que quer. O que causa o distúrbio no meio do ser humano é o querer somente pelo querer. É o querer só para si. Tá entendendo? O querer somente para si próprio. Então ele não olha porque é importante para o outro. Ele olha porque é importante para ele. E ele usa o outro como meio de atingir aquilo que ele quer. Ou seja, o Marcílio, que é o meu funcionário, é menos importante para mim do que o carro que eu vou comprar com o trabalho dele. Então eu faço ele trabalhar. Para que, através dele, não tem aquela história? Olha só, eu comprei essa Lamborghini. Viu, meu funcionário? Comprei essa Lamborghini. Se você trabalhar duro, não faltar nenhum dia, ser pontual, competente e sempre se aperfeiçoar no seu trabalho, daqui a 2 anos, você vai me ajudar a comprar outra. Tá entendendo? Daqui a 2 anos você me ajuda a comprar outra. Essa é a realidade. Porque não me interessa o bem-estar do outro, a não ser que eu precise proporcionar bem-estar para ele e continuar proporcionando para Meu mim. filho não quer trabalhar por conta disso. Sério. Ele bota isso na cabeça, viu? Mas aí também... Para o meu patrão não andar de Lamborghini, então eu também não vou nem querer um tênis. Só para não dar Lamborghini pro meu patrão, eu vou andar descalço. Ou você se adequa a isso, É um sistema. ou você conserta. Tá entendendo? Geralmente é mais fácil se adequar. Não, é assim e é assim, pronto. Mas você pode consertar isso. Não mudando a realidade como ela é. Porque a realidade ela não depende da sua opinião. Tá entendendo? A realidade é o que é. Mas mudando a sua percepção de como lidar com essa realidade. Tá entendendo? Então eu vou colher da parte que me cabe e vou fazer o bem. E me elevar espiritualmente. Me conectar com o Criador, com aquilo que eu tenho. Dentro do contexto em que eu estou inserido, eu vou fazer o meu melhor. Eu não posso ficar me preocupando se o sistema é corrupto ou não, se a humanidade está em declínio moral ou não, porque isso está fora do meu alcance. Eu tenho um amigo meu no trabalho que, todo dia o cara me manda vídeo do Lula. Todo dia. Quer te converter? Oi? Quer te converter a Lula? Não, me converter não. Ele tem aversão pelo Lula. Só que chega a ser uma aversão que já virou amor. Virou idolatria. Já virou amor, porque ele não consegue, porque não tem mais Bolsonaro para defender. Né? Então agora eu vou direcionar todo o meu amor, a minha dependência emocional a esse indivíduo que eu detesto.
E aí ele fica lá, mandando Lula. E aí eu vou lá, coloco, irmão, vê isso aqui. Cadê a Ana aqui? Filosofia, coloco lá pra ele, nem sabe, nem tá nem aí. Entendeu? Às vezes eu coloco de algum rabino. Não, pra tentar tirar. Ela lembrava. Pra tentar tirar um pouco que fica nisso. O extremismo de qualquer coisa não é bom. Não, tá entendendo? ajuda. Então, assim, às vezes a gente perde muito tempo tentando mudar uma realidade que a gente sabe que não vai mudar. Não dá. Só que qual é a realidade que está ao meu alcance? A realidade das minhas próprias emoções. Tá entendendo? A realidade dos meus próprios desejos. Do meu mundo. Dos meus relacionamentos. É aqui, esse mundo eu posso Do melhorar. domínio. Esse mundo eu posso melhorar, porque esse mundo o Eterno deu sobre o meu domínio. Tá entendendo? O mundo da minha realidade, né? Das minhas ações. Ou Desse pode mundo ser eu sou luz, ou pode ser treva, protagonista. onde você for. Onde Tá você estiver. entendendo? Então, quanto mais você se aproxima daquilo que você deve ser como pessoa, mais você se afasta daquilo que você não é. Entendeu? Porque a gente, na verdade, na maioria das vezes, a gente vive uma personalidade que, na verdade, não é nossa. Ou quem aqui é aquilo que tem que ser o tempo todo, em todo lugar? Você tem que colocar máscaras, entendeu? Você precisa de máscaras no seu ambiente de trabalho, você precisa de máscaras até dentro da sua casa. É ou não é, minha flor? Preciso de máscaras aqui, diante de vocês. É verdade. Tá entendendo? Nós todos precisamos de máscaras. Isso não significa que eu sou uma pessoa falsa ou uma pessoa mentirosa, mas uma pessoa que está aberta a se comunicar com a realidade que está ao seu redor, sem impor o que eu acho, sem impor qual é a minha, porque a minha realidade é essa aqui por trás da máscara. O que eu posso fazer aqui? Tá entendendo? É mostrar qual é a minha realidade, tirar essa máscara nesse momento e depois colocar de volta para ir embora. Tá entendendo? Então, tudo depende do que eu estou buscando para mim. Se eu estou buscando me ascender financeiramente, olha, eu vou entrar num caminho em que o destino certo é prosperar financeiramente. Sim, senhor. Não é isso? Por quê? Porque é isso que todas as minhas energias estão devotadas nisso. Isso vai acontecer. Significa que eu não posso ser uma pessoa espiritualizada por isso? Não. Posso. Eu vou pegar ferramentas de conhecimento espiritual e aplicar nas minhas ações, cujo interesse é alcançar maior prosperidade financeira. Tá entendendo? Vale a pena? Acho que não. Entendeu? Mas é possível. É possível. Por quê? Porque as coisas que você as tem não é por mérito. Tá entendendo? Porque se você é uma pessoa inteligente, eu já falei isso em outra aula aqui, você não é inteligente porque nasceu inteligente, você é inteligente porque o Eterno te deu inteligência. Então o Eterno, ele te dá todas as ferramentas necessárias para que você evolua. Quem escolhe no que evoluir é você. Né? Na Paraxá de Balaque a gente vai ver E a próxima? a ideia de que tudo aquilo que o homem quer fazer, seja qual for o caminho que o homem quiser percorrer, o Eterno o ajudará. Ainda que seja um caminho mau. Ainda que seja o caminho errado. Se você quer seguir pelo caminho errado, você vai lutar por esses recursos, vai trabalhar em prol desses recursos, o Eterno vai te dar todo aquele recurso. Você parou para ver o que o Eterno quer para a sua vida? Não. Você só está pensando naquilo que é melhor para você. Então ele vai te dar. Só que ele também vai te levar para o resultado que você não quer. Que é o resultado natural das coisas. Nem sempre a gente vai chegar onde a gente quer, mas a gente tem que caminhar buscando sempre estar na condição em que o Eterno nos deseja. Tá entendendo? E o Eterno não quer, por exemplo, o Eterno não precisa que eu use um peote, ou que eu me converta ao judaísmo, ou que me torne um rabino. Ele não precisa disso. Mas ele precisa que eu, dentro da minha limitação, continue sendo o melhor que eu posso ser. Mesmo limitado. Tá entendendo? E para aquele que tem um chamado maior, mais elevado, o Eterno vai desejar a mesma coisa dele, só que com mais recurso. Tá para este, Deus deu um pouquinho de recurso. Para este, Deus deu um pouco mais. Mas o propósito de vida dele não é diferente do propósito de vida desse. Evoluir como pessoa. Alguns precisam de pouco recurso para evoluir, outros precisam de mais.
Tá entendendo? Mas o objetivo é sempre melhorar. Então, ter essa consciência de lutar é isso. Todos somos mortais. Todos morremos. A única certeza da vida é a morte. E somente o eterno pode nos livrar dessa situação. Mas por que ele não nos livra, então? É isso. Por que ele não nos livra? Se a morte é algo tão ruim e Deus é algo tão bom. Olha, é fácil. Se você tivesse vida eterna, você ia querer melhorar em alguma coisa. Tá entendendo? É a condição de finitude da vida que faz com que ela se torne um bem precioso. Porque sem risco de morte, sem risco de doença, que valor você dá para aquilo que nunca acaba? Tá entendendo? Para que valor você dá para aquilo que não tem fim? Imagina se você tivesse riqueza sem fins, fosse bilionário, pudesse gastar dinheiro à revelia. O que você buscaria nesse mundo material que o teu dinheiro já não pudesse te dar? Ah, não, aí eu ia buscar a espiritualidade. Será que ia mesmo? Ou eu ia se perder naquele milharal, né, de opções para todo lado? Então tem gente que se prosperar, desde a igreja, nas igrejas, o pastor já falava isso. Tem gente que se Deus prosperar, desvia. E é verdade. Tá entendendo? Por quê? Porque a gente não consegue equilibrar o mundo espiritual e o mundo material. Uma coisa está totalmente atrelada à outra. Todos os nossos serviços espirituais são visando algum retorno no mundo material. Não é isso? E tudo que a gente faz no mundo material, a gente também quer ganhar crédito com Deus. Tudo que a gente faz de bom, tomara que Deus esteja vendo isso aqui, anote, quando eu precisar, Ele vai me retribuir. Isso não está presente lá no âmago? Não, deixa eu fazer o bem aqui. Bem, a gente deu R$5 lá para moradora de rua. Entendeu? E aí, estou dando R$5. Meus únicos R$5. Pô, Deus vai ver, não vai? E quando eu precisar, Ele vai. Já aconteceu de eu precisar e não ter, tá? Tá entendendo? Deus não te deve nada. Você não pode fazer o bem para as pessoas. Se fizer pensando, não vai receber. Pensando em receber, porque se você não está fazendo bem nenhum, você está tendo o outro como um objeto do teu egoísmo. Você está usando o pobre como um meio de autossatisfação, achando que Deus vai ter alguma obrigação contigo. E não tem. Então, se eu me der trabalho, eu fico satisfeito. Pois é. E aí, então, esse narranti, eu me arrependi, mas eu não vou destruir a humanidade. Eu vou proporcionar um meio para que a humanidade consiga se renovar. A cada tempo, a cada momento. Tá entendendo? Então, por isso, essa similaridade entre essas duas palavras. O estatuto. Este estatuto perpétuo vai fazer com que a humanidade se conserte. Que ela mesma, através do seu trabalho e do seu próprio esforço, alcance a sua verdadeira identidade. Tá entendendo? Mas enquanto isso não acontece, o que vai acontecendo? Quedas e quedas. Né? Várias quedas. Quedas que nos deixam quebrados. Agora, olha só que interessante. Vai ler pra gente Levíticos 14:50. Que palavra que é essa, velho? Olha. Que palavra que é essa? Essa é a palavra Heres. Heres. E degolará um dos pássaros num utensílio de barro, sobre as águas de uma nascente. Pois é. Essa utensílio de barro, essa palavra vaso de barro, em algumas traduções, é Kli Heres. Kli Heres. Ou seja, o Kli. Kli Heres, né? Mas a palavra Heres significa barro, cerâmica, né? No sentido de barro cozido. Né? O barro, quando ele cria a sua forma, porque existe a lama, né? Que é aquele barro informe, que é a argila, é outra palavra, e esse aqui é o vaso, o barro endurecido.
Tá? Então, o que nós somos, na verdade? Né? Cli heres. Nós somos vaso de barro. Entendeu? E o vaso de barro, ele quebra. Não é isso? Então, quando esse vaso, e aí a gente entra na questão da Kabbalah, quando houve a quebra dos vasos, né, a quebra dos kelim, então vem o conceito de Adão, porque o vaso inteiro é Adão Harishon, né, Adão o primordial. Harishon não, Adão Kadmon. É isso? Então, este é o vaso inteiro. Quando o vaso se quebra, né, porque ele tinha o desejo de receber, também de doar ao Eterno. Então, esse desejo de receber, aí ele foi convertido em receber uma coisa que, na verdade, até então ele não tinha. Tá entendendo? Porque só havia o desejo de doar, que é o Criador, e havia Adão Kadmon, né, que era o receptáculo do Criador. Então, tem aqui o desejo de doar e o desejo de receber. Mas esse desejo de receber, ele precisava receber uma coisa que esse aqui não podia dar. O que será? O que Deus, que é o dono de tudo, não podia dar a Adão Kadmon? Existe algo que ele não podia receber. Deus doava tudo para ele. Deus doava tudo. Mas tinha algo que ele não podia receber, na condição de receptor. É o ser um doador, ser um doador. Oi? Ser um doador. A satisfação do mérito. Do mérito. Isso Deus não podia dar para ele. Porque como Deus é doador pleno, e esse é receptor pleno, esse não precisa merecer para receber, basta existir. Então, quando vem ele nota esse vazio, eu não sou totalmente satisfeito daquilo que eu recebo. Por quê? Porque eu recebo sem mérito. Aí é onde os cabalistas chamam de pão da vergonha. O que é o pão da vergonha? É quando você recebe tudo aquilo que você deseja e sente que não merece nada daquilo. Que você recebeu sem mérito. Tá entendendo? Então você se sente indigno. Então aquilo, ao invés de dar uma alegria, traz uma certa tristeza. Poxa, ele é tão bom comigo, ele me dá tudo que eu preciso e eu não dou nada. Eu não faço nada em troca. Então essa consciência traz uma certa maturidade. Porque a criança não precisa ter mérito para nada. Né? Não pediu para nascer, não foi assim? Você colocou no mundo, você tem que criar. Mas chega um momento em que a pessoa ela quer ser participante da sua própria conquista. Então vem o desejo de conquistar. E aí esse desejo de obter mérito, de ser merecedor daquilo que ele recebe, o coloca em uma condição em que ele precisa, então, se despir daquela natureza original que ele tinha, de total receptor, de ser completo. Então ele se fragmenta. Aí entra o conceito de Adão Harishon, o primeiro, que é aquele que se percebe como parte de algo maior, mas que não é mais aquele algo e que precisa retornar para isso. Tá entendendo? Então, nasce aqui a consciência individual, né? Um individualismo. Né? Eu me vejo sozinho, mas eu me completo no outro. Então, quanto mais eu me conecto ao outro, mais completo eu me sinto. Quanto mais eu me afasto, mais isolado. Tá entendendo? Então, esse desejo de receber, ele precisa agora ser algo que precisa ser merecido. Não, eu quero um monte de coisa, mas para ter o que eu preciso lutar. E nisso é completo a criação. Que agora a criação pode receber tudo. Tá entendendo? Então, mas peraí, quer dizer que eu posso receber tudo? Não. Você pode receber coisas que eu não posso. Mas na sua recepção, a minha centelha divina também se satisfaz. Por quê? Porque o Eterno ele está presente em todos. Então, a alegria dele também é uma alegria minha. Mesmo naquilo que ele conseguiu receber e eu não. Entendeu? Por quê? Porque somos todos a mesma essência, a mesma natureza, que é esse ponto divino que une todos os seres humanos. Então, tudo aquilo que eu conquistar por mérito meu, ele vai proporcionar ao Criador a satisfação de me dar algo que eu me sinta merecedor. Isso quebra o pão da vergonha. Aí a necessidade do trabalho,
Aí a necessidade de você estar sempre se dedicando, saber que as dificuldades que se colocam no seu caminho, na verdade não são para te impedir de conquistar o que você quer. São para te preparar, são para te fortificar durante esse processo. E quando você obtém aquilo, você obtém com um prazer e uma sensação muito maior do que aquele que recebe sem dar valor nenhum para aquilo. Porque você foi percebendo o valor enquanto você lutava para conquistar. É isso? E aquele que não lutou, que não fez nada, quando recebe não dá o valor. Não tem aquela ideia de que herdeiro costuma perder a herança? Não é isso? Enquanto aquele que foi construindo, ele vai construindo também valores daquilo que ele recebe. Quem ganha na loteria geralmente perde tudo depois. É porque não veio com o esforço. Quem ganha na Tá entendendo? Não veio com o esforço da pessoa. Então, nisso é que a gente se constrói, através do trabalho. Tá entendendo? Por quê? Porque nós somos vasos de barro. Então nós somos sempre incompletos, estamos sempre em busca de algo que nos complete, só que esse algo não está em nós, está no outro. Aí a importância de reajuntar os vasos, né? A importância de viver em comunidade. Não que você vá se sentir completo através da comunidade, mas a comunidade se sente mais completa com você dentro dela. Tá entendendo? Ah, mas eu estou me desconectado. Aí, azar o seu. O fato de você estar aqui junto já faz a comunidade algo em movimento. E ainda que você vá arrastado, vá contrariando, você vai para onde a comunidade te leva. Não é isso? Então, essa conexão de uns com os outros é o sentido da conexão com o Criador. Então, esse é o tipo de arrependimento que a Torá quer nos ensinar. Vamos nos arrepender? Sim. Mas vamos nos arrepender pela ótica divina. Não se arrepender por remorso ou sentimento de culpa, mas olhar para aquilo que está quebrado e desejar consertar. O desejo de melhorar as coisas ao meu redor. Poxa, eu fiz isso aqui, tal, poderia ter feito melhor. Se eu poderia ter feito melhor, eu não dediquei todo o meu potencial a isso. Então, por que não fazer de novo? Com mais potencial e me aperfeiçoar naquilo que eu quero fazer. Tá entendendo? Isso vai fazendo com que eu vá superando todas as limitações que me envolvem. Tá entendendo? E aí vem a ideia de novo de Rukat, de trazer essa limpeza, essa renovação. Porque a gente morre a cada tristeza, não é? A gente não morre a cada frustração. E nisso a gente vai, então, onde eu errei? Por que o meu casamento foi destruído? Por que eu perdi o meu casamento? Por que eu perdi o meu emprego? Tá entendendo? Eu tenho duas opções: ficar me lamentando, culpando o outro. Não, minha mulher não me entendia, eu culpando o meu patrão, que era egoísta e blá blá blá. Culpando as coisas, ou olhando para aquilo uma oportunidade de melhorar como ser humano. Porque se não deu certo é porque algo estava errado. E se algo estava errado, esse algo precisa melhorar. Então eu me arrependo daquilo que eu fiz, não por remorso, mas por desejo de melhorar como pessoa. Porque o que tem de arrependido é que vive reclamando pelos cantos, não é isso? Está no gibi. Por isso que arrependimento na Torá, ela está relacionado a retorno, a techuvá. Geralmente techuvá é interpretada como um arrependimento, mas o sentido real da palavra é retorno. Opa, eu estava indo, estava empolgado, deixei passar, passei do ponto, então agora eu retorno. Retorno para aquele ponto onde tudo é seguro e onde tudo pode ser feito da melhor forma possível. Ou seja, qual é esse ponto? O mesmo ponto em que eu errei. Enquanto você estava indo certo, estava certo. Errou, continuou, não. Tu volta para aquilo que tu errou, conserta ali e continua construindo. Entendeu? Esse é o nosso desafio. Porque a gente geralmente gosta de ignorar os erros. De esquecer dos nossos erros. Só que aquilo vai ficando pendente para trás. Tem um ensinamento extraordinário. Se você voltar para ele, lidar com ele de frente, aí você está. Isso é o real valor da techuvá. É olhar para aquilo que você fez errado e consertar. Não é, não, eu me arrependo disso, bora para frente, aquilo fica lá atrás. A dor fica ali, tá entendendo? A mágoa que você causou, o erro que você causou fica ali. Quem me perdoa é Deus. Na Torá isso não tem lógica. Tá entendendo? Na Torá, para você receber o perdão do Eterno, você tem que antes pedir perdão para todo mundo que você magoou aqui. Para chegar até Ele.
Ah, não, mas aquela situação eu não consigo mais. Aí é diferente. Onde você não consegue ter acesso à pessoa, tudo bem. Mas falar mal do Marcílio por trás, achando que em Yom Kippur eu vou pedir perdão pro Eterno e tá tudo certo, não é assim que funciona. Porque não houve um reparo da minha parte. Então eu não adquiri mérito. Se eu não adquiri mérito, nada foi feito. Nada foi realizado. Por quê? Porque a minha função é essa, adquirir méritos. Então, em tudo que eu faço, eu preciso do mérito. Rodrigo, é igual a pessoa fala que perdoa, né, uma coisa que outra pessoa fez de mal para ela, mas sempre quando tem uma oportunidade, ela tá sempre lembrando, aí não perdoa. Tá jogando na cara. Né? Esquecer de ver mesmo. Pois é. Não tocar mais naquele assunto. E olha que interessante, se eu pegar esse, aqui ó, aqui tá Kli Heres, né, vaso de barro. Então eu apago aqui a palavra vaso e mudo esse sinal diacrítico aqui, porque quando o pontinho tá aqui, o Shin tem o som de S. Quando eu trago esse pontinho para cá, o Shin passa a ter o som de CH, ou X. Então, para de ser Heres, e agora se torna a palavra Heresh. O que significa Heresh? Lê pra gente aí, fazendo um favor, o Êxodo 4:11. Êxodo 4:11. Heréis. E o Eterno disse para ele: quem coloca a boca no homem, ou quem faz ser mudo ou surdo, ou enxergar ou ser cego? Acaso não sou eu, o Eterno? Então, a palavra aí para surdo, quem faz o surdo? O surdo é justamente essa palavra, Heresh. Heresh, o surdo. Não, mas por que surdo? O que tem a ver surdo com isso? Porque nós, como vasos de barro, nós somos surdos a tudo aquilo que não é relacionado à matéria. Porque o barro é o quê? Matéria. O barro é matéria. Então, o nosso campo de existência é limitado à matéria. Então, nós somos surdos para ouvir o que está além da matéria. Aquilo que está além do fator sensorial. Nós ouvimos carros, nós ouvimos música, nós ouvimos palestras. A gente ouve de tudo que está condicionado à matéria. Mas a voz do universo em si, a voz do Criador em si, nós não conseguimos alcançar. Por quê? Porque nós somos vasos de barro. Estamos em concerto, então nós somos surdos. E aí, se a gente não ouve a instrução do universo, se a gente não ouve o que o universo quer de nós, então como a gente pode se conectar com ele? Aí entra aquilo que o Marcílio falou, dos sábios, que são almas elevadíssimas, que vêm para o mundo, se revestem de um corpo físico, para poder então expressar quais são as instruções do universo. Aí vem os sábios, vem os tzadikim, tá entendendo? Os rahamim. Então, são essas pessoas que conhecem o além do horizonte e que vão trabalhar na distribuição desses valores. Então, eles vão usar, né, a Kabbalah, ela usa muito a linguagem dos ramos, né, eles vão compreender esse mundo espiritual, vão compreender a espiritualidade, vão processar, isso é compreensão, tá? Eles estão ligados aqui a Hormá, né? O sábio que vem com a sabedoria, ele compreende essa sabedoria e com essa compreensão ele gira então o conhecimento. E esse conhecimento é algo que pode ser experienciado dentro dessa sabedoria. É a sabedoria que pode ser experiência. Aí vem da sabedoria, se torna compreensão e aí ele vem para o conhecimento, quando ele passa a ser aplicado, quando ele cria uma experiência. Então, eu trago esse fator imaterial para dentro do mundo material. Ele se tornou agora uma ação, não é mais um conceito. Por exemplo, eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Isso é uma ideia. Tem algum valor como ideia? Não, é um conjunto, é um jogo de palavras. É um conceito que vem de Keter. Amar o próximo como a ti mesmo. Isso é uma ordem, tá entendendo? Mas como é que isso vai ser real? Como é que isso deixa de ser uma palavra
ou um conceito religioso ou filosófico, um conceito espiritual, e se torna uma realidade. A partir do momento em que ele passa a ser aplicado, em que eu passo a demonstrar amor ao meu próximo através do quê? Das minhas roupagens materiais, que são os meus pensamentos, minhas falas e as minhas ações. Então eu começo a expressar o meu amor pelo outro, na minha forma de lidar com o outro. Não é mais uma verdade que eu tenho aqui na minha cabeça. E que eu acredito que, não, realmente nós temos que amar o próximo. Tá entendendo? Não é algo que é da minha crença, é da minha realidade. Porque eu, quando começo a amar o próximo, eu começo então a colher desse amor, e esse amor vai constituindo a minha vida, eu vou vendo os frutos daqui. Isso começa a repercutir na minha vida material. Por quê? Porque eu trouxe para dentro de mim e coloquei para fora. Tá entendendo? Ou seja, eu compreendi e passei a conhecer. Transformei em experiência. Ao mesmo tempo em que eu trouxe isso para dentro de mim, eu também entrei dentro disso. Entendeu? Então eu compreendi e hoje eu conheço. Então, aí que vem a pegada. É aqui que a nossa realidade começa a realmente mudar. Não através das coisas que você sabe, mas através das coisas que você faz. E se eu achar que eu não posso fazer, porque eu ainda não estou na condição de fazer aquilo, e se for para fazer mal feito, então é melhor não fazer. Eu entro numa zona de estagnação mental, existencial, porque eu fico inativo ao invés de ir caminhando para aquilo. Já falei isso aqui, por exemplo. Você pega uma criança e a criança gosta de você, ela te dá um desenho. Eu sou desenhista, eu trabalho como desenhista. Então, poxa, é fácil eu fazer um desenho cheio de técnicas aqui, cheio de sombreado, uma coisa totalmente técnica, vai ficar artisticamente mais atraente. Não é isso? Aí eu vou lá e faço um desenho meu e dou para Samanta. Mas aí vem a Sofia, com 7 anos de idade, que... Falou. Foi só falar. 7 aninhos de idade, sem nenhum aparato artístico, vai e entrega esse mesmo desenho. Qual tu vai gostar mais? Da Sofia, Da claro. Sofia. Claro. Mas, artisticamente, o trabalho dela é inferior ao meu. Não é? O trabalho dela é inferior. Só que por que o dela vai ser mais acolhido? Porque ela fez aquilo sem nenhuma pretensão de receber algo para ela. Fez para demonstrar amor pela pessoa. Tá entendendo? Genuíno, né? Enquanto no meu caso, eu fiz para algum interesse tem. Porque eu dediquei tempo, dediquei estudo, ó. Tô te dando esse presente, mostra para os outros aí. Mostra para as Divulga o pessoas. trabalho. Divulga o meu trabalho, tá entendendo? Passa o meu telefone, tá entendendo? Enquanto no caso dela, não. Ela fez aquilo que é próprio dela. Mesmo que seja um Demonstrar presente, amor. mesmo Agora- que seja um presente, para ser um presente com segundas intenções. Exatamente. Por quê? Porque nós somos desejo de receber. A gente não faz nada por amor ao outro. A gente faz por amor a nós mesmos. Tá entendendo? A gente faz por amor a nós mesmos. Só que o outro, quando eu entendo que no ato de amar o outro, eu consigo me amar melhor, tá entendendo? Ou seja, é uma jogada interessante, não deixa de ser egoísta, mas espera aí. Se eu for um cara totalmente honesto, decente, correto, prudente, educado, gentil com o Marcílio, ele com certeza vai me ter como uma boa referência. E assim ele não vai me fazer nenhum mal. Não é isso? Então, eu preservando o relacionamento saudável com ele, eu também estou mais seguro. Então, não é porque eu te amo, mas eu sou bonzinho contigo, porque daí você vai ser bonzinho comigo e eu me preservo. Deixou de ser egoísta? Só que passou a ser mais inteligente. Deixou para ser menos animalista. É um egoísmo Entendeu? moldado. E eu lido com essa realidade, porque a realidade é assim, eu não vou poder mudar isso. Um egoísmo Eu moldado. não vou poder mudar isso. O que eu preciso é usar todos os recursos dessa realidade para trabalhar a minha espiritualidade, para melhorar como um indivíduo espiritual. Aí chega uma hora em que a vida vem e tira tudo. Então você já está quase perfeito. Você já está quase no ponto que eu quero. Agora eu vou fazer então o que eu costumo fazer com pessoas que chegam nesse nível. Tiro tudo delas. Deixo na miséria, como fiz com Jó. Porque não há homem mais temente do que Jó. Você quer ser? Quer chegar a esse ponto? Perde tudo. Perde tudo.
E aí vai passar por uma prova em que você vai ficar ali se definhando, altamente debilitado. Aquilo que era motivo de glória agora passa a ser motivo de zombaria. Você vai para um extremo oposto de tudo aquilo que o ego humano deseja. Se torna um mendigo mesmo, se coçando com caco de telha, tomado de lepras. Por quê? Porque esta é a recompensa daqueles que me amam de verdade. A transcendência verdadeira. E tu achando que ia ficar milionário? E tu achando que ia subir, assentar entre príncipes? Ah, o Jó teve. Já não teve o seu retorno? Né? Não recebeu 2 vezes? Mas você está disposto a perder tudo? Abrir mão de tudo? Para mostrar o teu amor ao Eterno? Essa cara não. Nem eu tô, tá entendendo? Nem eu tô, ninguém aqui está. Porque ninguém aqui é Jó. Tá entendendo? Ninguém aqui é como Jó. Só que quando a gente olha para Jó, a gente entende aquilo que realmente é espiritualidade. Aquilo que realmente é temor do Criador. Acabava por isso. Ele é referência. Eu não. Entendeu? Vocês estão me ouvindo falar. Mas no dia que vocês tiverem a mesma, ou a gente tiver a mesma percepção que Jó tinha do Criador, tá entendendo? Ainda que os meus ossos, né? Ainda que, como é que fala? Ainda nos meus ossos verei a Deus. Se o meu corpo se deteriorar inteiro, né? A sarna vai comer minha pele e vai comer minha carne. Nos meus ossos verei a Deus. E o louvarei. Tá entendendo? Esse é o tipo de fé que só cabe a um justo. Só cabe a um tzadik. Não cabe a nós. Tá entendendo? Só que são referências. Esses são os faróis. Esses são os faróis. Né? Os faróis de sabedoria são aqueles homens que tiveram vidas. Né? Porque quando eu começo a ler os sábios do judaísmo, pô, são coisas muito profundas. Mas o que me encanta neles mesmo não são os grandes ensinamentos. Até porque, na verdade, os grandes ensinamentos até me envergonham. Eu comecei a ler Mussar e parei. Parei não, aqui tem um padrão que está muito longe de mim. Não posso ficar todo dia me humilhando com isso aqui. Tá entendendo? Porque é um padrão de moralidade muito elevado. Fala um rabino, um grande rabino, esqueço o nome dele. Ele era o primeiro a sentar na sinagoga, a chegar na sinagoga, só para poder sentar na porta da sinagoga e ficar sentado na porta da sinagoga até que todos os estudiosos de Torá entrassem. Só para poder se sentir abaixo dos sábios. Então, ele era um homem tão elevado que ele chegava mais cedo, ficava sentado na porta da sinagoga e olhava para cima para cumprimentar todos os sábios que passavam. Homens até menos elevados do que eles. Mas grande mestre, por favor, se levante, o senhor é um grande mestre. Eu disse, não, mas para ser um grande mestre eu preciso estar prostrado. Tá entendendo? Kaduri, quando as pessoas que tiveram experiências com Kaduri, que chegaram a falar com um grande Rav Kaduri, diz que ele se debruçava na mesa e falava cochichando. Baixinho, e com a cabeça baixa. Não é porque ele era debilitado que ele não conseguia nem falar. É porque quando ele falava de Torá, tudo parava. Parou tudo. Ele está falando. E ele falava baixinho e aquilo fazia com que a atenção das pessoas, aquelas palavras de sabedoria, fosse algo raro e único que precisa ser. Então todo mundo ficava ali em cima dele, enquanto ele ficava ali. E o Eterno falou a Moshe. Tá entendendo? E todo mundo, por quê? Porque são palavras de sabedoria que mudavam a vida das pessoas. Então aquilo tem valor. Agora, ficar aqui gritando, tem que ser assim, aí é fácil. Aí é fácil, porque não são aqueles que procuram sabedoria que vêm em busca de mim. Tá entendendo? Sou eu quem está indo oferecer meu serviço a quem quer sabedoria. Não é isso? Aquela coisa do pregador itinerante. Olha só o que eu tenho a dizer. Ouçam-me. Não. Até eu teve uma discussão com um rapaz desses tempos aí que enfim, veio querer. Não, porque vocês têm que cumprir Kabbalah, vocês têm que... aquelas conversas e tudo e tal. Aí eu falei assim, amigo, você está aí batendo de porta em porta para procurar pessoas para levar para a sua comunidade. E a sua comunidade, ela está tão assim que precisa vir aqui na nossa.
para ficar contaminando os outros, falando mal de mim para os outros, falando mal dos outros, para poder tirar alguém dali e levar lá para a tua. Nunca vou fazer isso. Esse é o Caduri? Nunca vou precisar fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma necessidade de vender algo para alguém. Eu estou compartilhando o que eu tenho de bom. Tá entendendo? E com aqueles que eu compartilho o que eu tenho de bom, eu acabo sem querer também compartilhando o que eu tenho de ruim. Mas o que eu tenho de bom nos interessa. O que eu tenho de ruim é meu, problema meu, vai eu lidar com isso. Gente. Tá entendendo? Mas Conheço o Cadu, ele é sozinho. Foi o desenho que o Rodrigo fez, Cadu. Mas se eu preciso sair vendendo, se eu preciso sair apelando, Mas tem... é porque na verdade isso parte de mim, não parte do outro. Não é a busca do outro por mim, mas a minha busca pelo outro, a minha busca pela plateia, a minha necessidade de estar diante dos outros. Tá entendendo? E não de compartilhar. Por isso que o sábio é aquele que é seguido. Parabéns. Ele não anda gritando, ó, tem que ser assim. Quem faz isso é o profeta. Mas isso aqui é realmente... Só que o profeta faz isso para ganhar seguidores. O profeta faz isso para levar pedrada, para levar pancada, para ser perseguido. Gosto de polêmica. Não é que ele gosta de polêmica, ele está vindo com palavras de juízo. Ele está vindo com palavras de retificação. Então ele não está ali propagando ali uma nova onda. Desculpa. Não, ele está falando, olha só, se vocês não se arrependerem, o Eterno vai te destruir. Se vocês não se arrependerem, o povo vai Parabéns. o povo vai sofrer as penalidades. E é nisso aí que o povo vai se consertando. Cara, é um artista. Porque a gente tem mais facilidade de alinhar os nossos comportamentos através da repreensão do que através do elogio. Ninguém se sente motivado a melhorar quando é elogiado, porque acha que já está bom. Aí vocês estão falando, Rodrigo Ortiz, eu gosto daquele cara que fala, pô, falta muito. Não, cara, ela não viu. Mas a realidade é pra ser lida, pô. Não, eu sei. A realidade é Essa pra ser você lida. mostrou a Isso foto. parece uma foto, Essa pô. semana mostrou a foto assim, eu falei Do... assim, Falta nada, só pra próxima eu já vi a reencarnação, foto né? eu já vi a foto do Cadu, Contra o Leonardo da Vinci. Aí depois eu tô prestando atenção aqui. Não, Denis. Tipo assim, sou utopia, né? Eu sou lerdo, assim. Ela assim, o bicho preguiça, olha só. Cara, isso aqui é uma pintura. Aí eu fiquei, desgrilo. É surrealista. Porque aqui em cima da borda do talit, que me impressionou essa borra do talit. Tipo assim, pô, não é possível. Esse sombreado aí é complicado. Tipo, Acho que o Eduardo tem um desse aí também. Aí você vai, você Eu vou dar os presentes pro Eduardo. vamos falar com ele aqui, pô. Aí pensando que é foto, né? Não, e é uma sombra. Tu fez o sombreado. Porque né? assim, o efeito desse tecido aí É brabo. é o efeito de seda. Então não tem como você fazer o desenho preto. Aí identificado. essa outra assim, Deixa eu gente, ver agora. tá aqui, eu falei assim, Deu tá, pra cara, ver. eu já vi a foto do Mostra Cadu, o- já o vi, efeito assim, de encarada seda. assim. Efeito de seda é esse aqui? Não, gente, não é foto não. É o desenho. O Rodrigo pintou. Aí eu parei pra prestar atenção, porque eu entendi que ela falou. Aí Agora também eu quero um também. ele tá aí, foi igual a mim. Ele foi igual a mim também. Porque Foi eu... igual a Deu os mim. presentes pro Eduardo. Não, e aí, Foi igual a mim também aqui, ó. Também achei também que era foto também. Igual a mim, nós dois aqui. Eu percebi. Eu tô pena olhando aqui, ó. então, olha só, quando eu pego aqui, ó, 508 e adiciono esse É CLI, brabo. então de 508 vai para quanto? Então aqui eu tenho o 20, o 30 e o 10, correto? Então 40, 60, correto? Então 68. eu vou aqui agora para 568. E 568 é o valor da palavra. Agora a gente vai entender o conceito aqui, vasos de barro. Tá? Vai para a palavra Hagershoni. Para a gente poder encerrar. Brabo. Hagershoni, desculpa aí a pressa. Hagershoni. Quem são? O que é Hagershoni? Lê pra gente. Lê pra gente aqui. Então, cadê? Números, Bamidbar 3:23.
O Reles, que é 568, né, bem? Oi? O Reles. Não, Heres é 508. Só que daqui ele forma a palavra Cli-Heres, que é vaso de barro. O vaso de barro. Então, formando aqui o Cli-Heres, vaso de barro tem Ok. É Números 3:23. 3:23. Assim. Hagershoni. As famílias de Gershon acamparão no lado do ocidente, atrás do tabernáculo. Exato. Então, em outras traduções vai estar os Gershonitas. Então, Hagershoni, ou seja, os descendentes de Gershon. Gershon era um dos filhos de Moshe. Era o filho de Moshe. E significa o quê? A palavra Gershon. Gershon, nascido em terra estranha, ou seja, exilado. Aquele que é exilado, peregrino. Peregrino. Tá entendendo? Por quê? Porque nossas almas são peregrinas. Tá? Então, quando nessa paraxá, quem morre? Morre Miriam e morre Aharon. Quando Miriam morreu, o que aconteceu? O povo foi brigar com Moshe. Não foi? O povo foi brigar com Moshe, porque Miriam morreu, acabou a água. A fonte que acompanhava o acampamento secou, desapareceu. Porque ela era pelo mérito de Miriam. Então o povo vai brigar com Moshe, porque queria água. O poço. Era uma fonte subterrânea que acompanhava e aonde ele parava se abriu um poço. Secou. E aí veio Aharon, e quando Aharon morreu, o que acontece? Ele vai para cima do monte e o É Eterno despido, né? ele passa para o filho. Veste o filho, mas o que acontece no acampamento depois da morte de Aharon? 30 dias de pranto. 30 dias de luto, de pranto, pranto. de choro. Então Miriam, quando morreu, o povo vai brigar. Aharon, quando morreu, o povo vai chorar. Por quê? Porque Miriam significa o quê? É aquela água amarga. Miriam, a gota de mar, né? A água do mar. Também está ligado à pureza. Também está ligado à pureza, sabedoria. Né? Então essa Miriam significa o quê? Essas emoções retificadas. Tá entendendo? Então está ligado ao mundo, ao campo emocional. Aharon está ligado à consciência de elevação. Então Miriam como centro aqui de mundo emocional e Aharon como referência de mundo intelectual. Tá entendendo? Então, se a gente perde essas virtudes, a nossa tribo de Israel, né? O nosso Israel interno, ele fica desorientado. Tá vendo? Fica desorientado. Por quê? Porque sem essa pureza a gente não consegue beber dessas águas ocultas. Sem essa pureza de coração, que a pessoa quando estuda muito, a gente começa a ficar um pouco soberbo pela quantidade de informação que tem. Então é importante manter esse espírito de Miriam, essa pureza, essa mansidão, para continuar bebendo dessas águas ocultas. Miriam foi a responsável por Moshe ser Moshe, não é isso? Ela que acompanhou, né, todo o Uma desenvolvimento, peça muito importante. tirado das águas. É, Tá entendendo? Esse conceito dá pra de filha de o tirado das águas. Miriam, ele está ligado a esse conceito de águas amargas, águas puras. Porque a água do mar ninguém bebe, não é isso? A água do mar ninguém bebe. Só se Então, já salinidade. ela tem esse conceito de pureza, ao passo que a Aharon tem esse conceito de inteligência, de compreensão, de serviço divino. Tá entendendo? Então nós precisamos manter vivos também dentro de nós. Tá entendendo? Essa consciência de Miriam, que é esse lado feminino nosso, e esse intelecto, né, que está ligado à consciência do serviço, simbolizado por Aharon, né, esse serviço divino, essa consciência sacerdotal, de que todas as coisas que eu faço para o bem. Eu faço visando uma qualidade de vida para aqueles que me cercam. Só que para isso eu preciso também ter um estado emocional pleno. Preciso manter pureza emocional. Tá entendendo? Então a morte de Miriam e a morte de Aharon trouxe um grande peso para Moshe, porque agora ele se vê sozinho. Tá entendendo? Ele se vê sem aqueles dois principais auxiliadores. Tá entendendo? Que ele tinha ali.
Então, a ideia dessa paraxá é essa. Gershoni. Então vem a família de Gershon. É aquele que é nascido em terra estranha. Isso fala de nós. Isso fala de nós. Aqueles que, a gente não tem nada a ver com essa cultura, a gente não tem nada a ver com esse contexto, com essa religião. Ela é lá do Oriente Médio. É um povo que se desenvolveu lá do outro lado do mundo. E tá eu aqui no Ocidente tentando entender, decodificar a mentalidade desse povo. Tá entendendo? É por quê? Porque, na verdade, a nossa alma não entende assim. A nossa alma entende que existe uma grande fonte na qual todas as almas estão indo em direção a ela. Só que por várias rotas diferentes. Né? A gente está em torno aqui do que a gente entende como Torá. Tá entendendo? Mas, cara, nas igrejas está lá o cristão lá com a biblinha deles. Lá os muçulmanos estão lá com o Corão. Tá entendendo? Os budistas estão lá com os Vedas. Tá entendendo? Essa consciência de unidade com o todo não é uma exclusividade nossa. Vocês aprenderam isso com o judaísmo porque ninguém mais ensina? Não, todas as grandes religiões têm esse objetivo de fazer com que o homem melhore como ser humano em busca de uma consciência com todo infinito. Qual é a religião que fala diferente disso? Nenhuma. Algumas por meios mais imaturos, como a idolatria, politeísmo, outras por meios mais maduros. Então, assim, não existe essa necessidade de você entender que precisa ser parte de uma religião para se conectar com o Criador. Você precisa entender que a sua intenção, que a sua kavaná é a de se tornar uma pessoa cada vez melhor. E você vai trabalhar em busca disso, independente de qual é o contexto que você está buscando. Independente qual é a situação, qual é a religião, qual é o mundo, qual é a cidade, qual é o tipo de família que você foi criado. Todo ser humano que quer ser melhor tem o seu lugar no mundo vindouro. Tem o seu lugar no Olam Rabá. Como o Rabino Moshe diz, é para aquele que na literatura antiga se chamava confusão de rosto. A ele a glória, a nós a confusão de rosto. Isso aqui para a gente é traduzido como vergonha na cara. Confusão de rosto é vergonha na cara. Então todo ser humano que tem vergonha na cara é todo aquele ser humano que quando olha algo que fez errado, tenta melhorar. Tenta melhorar como pessoa, tenta se purificar, tenta o tempo todo ser melhor. Está o tempo todo buscando evoluir como ser humano. Este tem o seu lugar no mundo vindouro. Está entendendo? Por isso que diz todo judeu tem um lugar no mundo vindouro. Porque todo judeu no idioma místico, no idioma espiritual, é todo aquele que sente unidade com o Criador. Yehudi é isso, vem da palavra Yehid, né? Yehidá, unidade. Então todo aquele que busca a unidade com o seu próximo, unidade primeiramente consigo próprio. E se eu não tiver uma unidade entre o meu intelecto e o meu mundo emocional, minha vida em si é uma bagunça. Então eu procuro unidade comigo mesmo, unidade com quem está ao meu redor, e assim unidade com o mundo, até alcançar a unidade com o Criador. A unidade com o Criador é o último estágio da evolução humana. Não ache você que já chegou nela, não. Você só cogita que ela seja verdade, mas você nunca experimentou ela de verdade. Tá entendendo? Porque isso é dado a poucos, que são faróis. Esses faróis precisam ser vistos. Né? Quando a gente vê um farol, a gente vai em direção ao farol. Tá entendendo? Mas esses faróis de sabedoria são essas pessoas elevadas que trazem essas revelações do mundo espiritual para nos orientar a andar por esse labirinto. Sabe aquele labirinto que tem um coreto no meio? Tem uns labirintos, tem uns coretos. Quem que é o cabalista? Quem é o tzadik? Quem é o justo? É aquele que já cruzou o labirinto, chegou no coreto, ficou em cima do coreto e está falando para você que está lá no labirinto, vai reto aqui e vira ali. Não entra aí não, que aí você vai dar errado. Sabe, aquela pessoa que está te orientando enquanto você tenta cruzar o labirinto. Então, aí a gente tem que ter essa consciência de estar o tempo todo sendo orientado pelos sábios. Escolha, não precisa ler todos os rabinos que já escreveram alguma coisa, que você vai ficar louco. Mas escolha um centro de referência. Tá entendendo? O Eduardo, ele gosta do Nietzsche. Né? Não é um tzadik judaico, mas é um grande farol de sabedoria. Tá entendendo? E ele vai se orientar
pelas instruções daquele que conseguiu compreender algo que eu desejo compreender. Eu quero compreender isso. Depois que eu chegar lá, ok, o labirinto continua. E aí tem outros sábios, outras visões. Tá entendendo? Eu gosto do Baba Sali. Aí eu pego os ensinos do Baba Sali. Não adianta eu... É isso aí, Baba Sali, tem que ir para a direita mesmo. Aí ele fala, mas você não vai vir não? Não, mas eu concordo contigo. Eu concordo, tem que ir mesmo aí por esse caminho que você está falando. Tá? Olha só, o Ari, ele diz isso, isso e isso. Então tem que fazer isso, tá? Mas você faz? Não, eu não faço, mas ele falou que tem que fazer. E se ele falou, ele está certo. Para mim não vai fazer diferença nenhuma. Tá entendendo? Então, concordar, legal. Mas é melhor você fazer uma coisa discordando e duvidando que vai dar certo, mas fazer, do que acreditar que vai dar certo e não fazer nada. Então, para o eterno, para o mundo espiritual, funciona mais aquele. Vamos ver se é assim mesmo. Vou lá e vou ver. Pagar para ver. Agora não, tem o religioso. Não, é assim mesmo, eu sei que é. E pronto. Ainda que eu não aconteça comigo, eu sei que é verdade. Tá entendendo? Mas você está contemplando uma verdade que nem tua é. A vida só reconhece ação, né? A vida não reconhece palavra. Não, o universo só reconhece a ação. Ação. A ação. Tudo que eu estou falando aqui, na minha vida, só vai ter sentido se eu aplicar alguma coisa. Pode ter sentido para tua, porque vocês vão ouvir e vão aplicar, se espera. Tá entendendo? Mas se eu mesmo não aplicar em mim, o meu mérito foi chegar aqui e falar. Ganhei o meu mérito. Mas o resultado das ações vai vir da prática. A intenção no final sempre é melhorar, a gente evoluir como ser humano. Tá no caminho de Deus, irmão. Essa é a ideia. Final. Evoluir como ser humano, não ser mais rico, não ser mais famoso, não ser mais bonito, mas ser um ser humano melhor para o outro ser humano. Não se trata de ser melhor que os outros, mas ser melhor para os outros. Tá aí o segredo. Tá aí o segredo. É nisso que se constitui toda a espiritualidade humana, desde os seus primórdios. E é disso que ela nunca se desviou. Milhares de religiões podem fazer milhares de coisas, podem ensinar milhares de conceitos, mas a essência, o propósito central delas é isso: fazer com que o ser humano evolua como ser humano, transcendendo aquilo que o limita. Entendeu? Tá aí. Essa é a base da filosofia, essa é a base da religião, entendeu? Essa é a base da espiritualidade. Transcender. E, na verdade, essa é a base de todo tipo de progresso humano. Entendeu? Desde a medicina, o cara simplesmente chegou o momento que o cara cansou de machucar as unhas desenterrando raiz. Ele viu uma pedra lascada e ele entendeu que, opa, minha unha é pequena, essa pedra dá 10 vezes o tamanho da minha unha. Deixa eu fazer com essa pedra o que a minha unha faz. Ele entendeu que existe uma facilidade ali. Evoluiu. Ele vai buscando meios de obter aquilo que ele deseja de uma maneira que implique em menos esforço. Tá entendendo? Só que o esforço é isso, é procurar aquilo que não... É procurar fazer as coisas sem ter esforço nenhum. Mas para isso a gente se esforça, para não ter esforço. Tá entendendo? E a ideia é essa. A ideia é essa. Eu não quero a dificuldade. E é por isso que eu enfrento, para superá-las. Porque se eu falar que eu não quero a dificuldade, eu recuo, a dificuldade ela vai só aumentar. Tá entendendo? Então, como eu não gosto de dificuldade, deixa eu já pegar a parte mais... Assim, quando a gente vai fazer um trabalho na pintura, é assim. Eu não gosto de dificuldade, não gosto de subir em escada. Odeio subir em escada. Então, o que eu faço? Eu começo por aquilo que tem que subir em escada. Porque se eu deixar para depois, aquilo que eu menos gosto de fazer, eu vou ter que fazer quando já estiver cansado. Então eu já pego essa parte que eu não gosto e já faço agora. Já deixo eu lidar com isso agora para que depois eu não tenha mais essa dificuldade. Essa é a verdadeira forma de lidar com a dificuldade. Superar ela, não fugir. Porque quando você foge, você deixa de fazer o que tem que ser feito. Começar pela parte mais difícil. E aquilo vai ficar mais difícil ainda, porque você já vai estar desgastado. Amém. Amém? Então, agora Azar que valeu. Você tem que ter filhos cedo, né?